normal, né? A gente tem as edificações regulares, onde você ainda pode fazer um juízo de segurança. Agora, na favela não existe juízo de valor, né, no tocante à segurança, porque você é só olhar que você já percebe que não tem como você adequar nada ali. É uma pergunta só. É mais uma contestação. Vocês da prefeitura, quando fizeram essa auto-vistoria e não detalharam como cada um deve fazer, vocês devem entender que o objeto são 270 mil imóveis, como vocês falaram. Se essa auto-vistoria visual, não é isso que vocês colocaram para ser feita, se nós conseguirmos com isso pegar de 5% a 10% daquelas estruturas que estão na cara da gente, que só visualmente a gente já viu que tem problema, a prefeitura já vai estar dando um passo enorme em evitar um caminhão de problemas. Se nós conseguimos de 270 mil, 27 mil que estavam quase caindo ou que estavam com problemas, que visualmente a gente viu. O que está havendo é uma certa briga em gerência das empresas que fazem vistorias técnicas, qualidades, com amostra de coisa. Eu acho que o objetivo da prefeitura, primeiro, nessa coisa, é limpar aquelas que estão na cara. Por isso que eu quando coloco no meu laudo, é auto-vistoria visual. Porque se nós fôssemos fazer aqui nessa sala, nós íamos ter que pedir para o Clube de Engenharia descascar todas essas colunas, porque visualmente nós não estamos vendo nada. Agora, sim, mas... por exemplo, ontem eu fiz uma vistoria num prédio no Recreio, que há 10 anos de construído, a laje da garagem estava com ferro aparente. A viga que sustentava um pedaço da garagem estava com ruptura e com ferro aparente. Então, aquilo ali o cara disse, realmente eu não tinha visto isso, vou consertar. Então, o que está havendo as empresas estabelecidas que querem dizer, elas muito bem. É diferente, né? Eu já entendi a sua colocação. Eu quero só informar o seguinte, vou fazer uma vistoria nesse prédio aí que você falou. Eu vou mais além. Eu vou dizer o seguinte, que eu estava dentro do prédio e constatei que houve essa mudança do gás aí na rua e foi feita uma alteração porque descobriram que tinha um vazamento na tubulação de gás do apartamento 1190 e tal. Já estou botando aí um prédio monstro. O que é que você escreveria no seu laudo com relação à inspeção que você fez predial e você viu isso? Eu primeiro, digamos assim, a parte de gás, o grande problema que está sendo não, isso aí... O que você diria? Você descreveria o que você viu. O que eu vi. E o que você recomendaria? Não, o que você descreveria é o que eu falei. Exatamente. O que você recomendaria? Que fossem, digamos assim, você disse que teve um vazamento e já foi... E foi feita uma tubulação por fora, que você vê que não está no shaft, não está na subida de gás, não está em lugar nenhum. Ele passou por fora. Isso é comum, né? Sim, inclusive a nova norma, a tubulação de gás é por fora, né? Então, aí você constatou que houve no passado um indício de que... Houve coisa. Então eu recomendaria... O que você recomendaria? Que todas as outras unidades verificassem... Que fosse sempre verificado... Se há problema de vazamento. Se há um vazamento, que observasse na conta de luz, na conta de gás, na conta de água, se existe um vazamento. Exatamente. Né? Agora, às vezes é a boia, não vou dizer que vai desabar o prédio, né? Porque a cisterna vazou, mas a boia... estourou, porque você está ali do lado da subida de Santa Teresa e a pressão da bomba que manda da SEDAI é muito alta, estourou a boia, você teve uma conta que era de 600, passou para 9.000. Então isso é um sintoma de que, o que acontece? Você tem que observar isso. Eu vou dar um exemplo do meu prédio. Eu já troquei a tubulação de gás, eu já avisei a todo mundo que tem que prestar atenção na conta, quando ela subir, que tem que trocar. Então, aí veja bem, teve um colega que disse que ia fazer a vistoria de graça no prédio dele, né? Eu acho isso primeiro, eu não concordo com ele, tá certo? Eu moro num prédio também, eu não posso fazer a vistoria, porque eu vou fiscalizar, seria um contrassenso até perante o conselho ao qual eu pertenço, fazer isso. O Silvio também não vai fazer.
Então você já descreveu bem o fato. Qual é o fato? O fato é que tem isso. Então você viu indício. Agora você não viu indício daqui nenhum. Pois é, então não posso... Mas você vai dizer que na vistoria você não percebeu nenhum indício e o prédio já existe há 50 anos. Isso. Inclusive existe a NBR 15575, que fala justamente sobre isso. Se um prédio já existe há 25 anos, e isso é a lei de Sutter, né? Que determina o seguinte: se você não faz a manutenção e a conservação de um prédio, a tendência é que ele, depois de 25 anos, você já o considere num estado de dilapidação, que o custo para você fazer essa recuperação, a curva vai nesse sentido. O que acontece? O custo é tão alto que aí o pessoal abandona, que é o que está acontecendo no centro da cidade. Agora veja bem. A autovistoria é justamente para evitar que essas coisas, se propaguem dentro da cidade, que a gente assista isso em plena Copa do Mundo, na que vem aí da Olimpíada, entendeu? Então a gente tem que começar a fazer isso. E a autovistoria é isso. É um começo para coisas que estão na cara. É isso. Deixa eu complementar. Se forem feitas vistorias em 10%, em 15%, em 1%, em 100%, quem deve sair feliz não é a prefeitura. Quem deve sair feliz é a sociedade. A prefeitura faz parte deste processo, assim como fazem parte desse processo os engenheiros, os proprietários de imóvel, os responsáveis, os construtores, todo mundo faz parte deste processo, todo mundo é responsável por isto. Quando a gente fala de autovistoria, o que se pretende é mudar essa cultura de manutenção. Isso não é um privilégio da prefeitura. Se a gente pudesse, através da autovistoria, tá, ter a certeza que a gente evitou o desabamento de um prédio, isso para mim já teria valido a pena. Então não é uma quantidade, não é uma questão de números, mas é a mudança. É isso que é o mais importante. Ela tem que ser de todos nós, porque senão não acontece. Porque senão eu posso lascar multa no imóvel e depois que ele cair, a resposta vai ser: olha, está tudo aqui, os procedimentos administrativos estão todos aqui realizados, mas caiu e morreu gente. O que adianta a multa? Então é preciso que a gente entenda que isso é uma prevenção, é para evitar que se chegue nesse extremo que ninguém gosta. Porque aí quando chega lá, todo mundo vai procurar quem é o responsável. Todos nós somos agora. Todos nós que moramos em prédio, todos nós que trabalhamos com manutenção, todos nós que administramos prédios, todos nós que fiscalizamos esse serviço, todos são responsáveis, cada um na sua área e na forma como foi definida por lei. Tá? A verdade é que a gente não tem uma cultura de manutenção, de fiscalização. A gente está presenciando colapsos estruturais no Brasil todo. Esse é um primeiro passo, né? Aqui o Rio de Janeiro, inclusive, deu o primeiro passo de tentar reverter essa situação escabrosa, né? Olha, a pessoa que eu não consegui ler aqui na segunda parte, Hugo Caran, ele está aqui para fazer... Aqui. Bom, boa noite aí, agradeço aí a presença de vocês, eu também ter essa oportunidade, que eu li realmente a lei. Eu discordo, agora realmente a lei já está pronta, mas esse projeto de que o mercado resolve tudo, isso é uma ilusão. Nós não podemos achar que um síndico, um condomínio conheça a manutenção. Eu venho de uma área industrial. Eu vivi 15 anos em manutenção em siderurgia, trabalhei em manutenção em Petrobras. Existe sim uma cultura, mas ela nasceu com projeto, procedimento, treinamento, qualificação. É todo um envolvimento. Aonde vem meu questionamento, que eu discordo desse prefeito cabecinha de ovo, porque, lamentavelmente, eu discordo dele, porque ele só faz terceirização e quarteirização. Não nada contra vocês são colegas. Eu digo que, novamente, nós estamos vendo o quê? As decisões políticas sobrepondo as decisões técnicas e jurídicas. O que deveria ter sido feito, não foi feito o dever de casa que a prefeitura devia propor, né, junto com as normas técnicas, que, infelizmente, tinha que pressionar o Clube de Engenharia, os sindicatos, o CREA, detalhar, sim, a regra do jogo.
Não estamos querendo vocês que ensinem a gente a trabalhar. Nós sabemos fazer uma inspeção numa bomba, sabemos se ela está ruim ou não, nós sabemos saber se uma tomada está com sobrecarga. Claro, eu não vou dizer para a fiação, a fiação está boa, não. Eu tenho que medir. Eu vou com um alicate, voltioperímetro, vou lá medir. Eu sei se a fiação tem uma tabela. A mesma coisa, se uma coluna tem um problema, eu sou engenheiro eletricista, usa um raio-x. Agora, até onde que nós vamos fazer um laudo, como você falou, a competência do engenheiro? Eu acho que o laudo tem que ser extremamente técnico, né? Agora, para isso, as pessoas têm que saber qual é a regra. O que não pode é o seguinte, a prefeitura ficar isenta, porque ela tem a propriedade de uma BITS. Então, se ela dá uma propriedade de uma BITS, ela conhece cálculo, conhece projeto. Porra, será que ela não conhece, pelo menos, dar uma orientação, não digo, nem modelo, não tem que dizer nada. A regra vai ser uma norma de manutenção, por exemplo, Petrobras. Pega o exemplo, como é que a Petrobras fiscaliza os projetos dela? A manutenção, ela terceiriza. A prefeitura poderia contratar empresas terceirizadas, tanto terceiriza. A prefeitura vai ter uma empresa de consultoria para fiscalizar os trabalhos. Ela tem que ter essa participação, porque a prefeitura, ela cobra IPTU, ela sabe se a marquise está com um problema ou não. Ninguém está dizendo que vai entrar na área privada, mas a prefeitura tem que ser clara nessa regra. Não é somente um decreto-lei que você vai mudar a cultura. Isso é, como você falou, um envolvimento de todos. Mas ela não pode ficar lá de fora, no camarote, vendo a gente se jogar bola sem para onde que vai chutar a bola, entendeu? Por mais que a gente saiba o jogo técnico, né? Mas qual é a expectativa que a Petrobras quer, qual é a especificação, qual é o que espera desse lado. Como o colega muito bem colocou, vem cá, nós vamos aqui somente para inglês ver? Está aparecendo. A pergunta dele foi muito oportuna. Nós queremos, sim, que isso nunca mais aconteça, que a cultura, a sua expectativa também é minha. Só que a lei, ela não está mostrando isso. Ela simplesmente está tirando da reta a prefeitura e que o síndico e as responsabilidades sejam dos outros. Não existe isso. Entende? A coparticipação, sim. Então, a minha pergunta é o seguinte, nós teríamos que, sim, fazer uma espécie de qualquer gerenciamento de projeto, existe um escopo. O que é um laudo? Um laudo, que nós esperamos, é esse. Né? Que você saber que estabilidade já foi colocado aqui. Eu acho que tudo que foi dito aqui tem que voltar a revigorar, dizer que estabilidade nós vamos fazer, segurança. A segurança que eu entendo, por exemplo, um pessoal que vai inspecionar um prédio tem a parte de segurança do meio ambiente. Né? Será que isso aqui nós teríamos que fazer? Nós chegou lá, tem uma situação de que o funcionário está cumprindo a NR10, nós temos que saber. A parte de sistema de incêndio, vai ter um conflito com o bombeiro. Então, a palavra segurança vai até que onde? Que você entende com um prédio, um edifício legal. Né? A conservação, você chama conservação somente a parte de pintura? Né? Ou vai até fazer um exame de profundidade? Concordo que isso vai depender do profissional. Mas ele tem que saber a regra do jogo, que o laudo tem que ser medido, tem que ser quantificado. Ok? Senão vai ser um fracasso. O senhor passou por diversos conceitos, né? Muitos já ditos aqui. Né? Assim, de uma certa forma, eu entendo esse pedido, né, de regrar, de definir, né, porque a gente está acostumado com o poder público fazendo isto. Não digo que não caiba, né, digo só que a gente já tem esse costume de ter essa atitude paternalista, tanto do poder público, nos níveis que forem. Né? A gente cresceu com essa cultura. Né? A gente aprendeu a ser cidadão assim. A gente não se acostumou de outra forma. Né? Isso é uma coisa que já está introjectado na gente. A gente espera que ele diga tudo o que a gente precisa fazer. Né? E só vai fazer aquilo que ele disser que a gente tem que fazer. Porque senão não vai cumprir, vai tomar aquilo ali como mínimo. A questão do laudo, eu volto a afirmar. A prefeitura entendeu, sim, entendeu que não foi dar a bola e sair para o jogo. Ela decidiu o que ela vai interferir. E no que ela vai interferir? Criando a periodicidade, definindo os papéis e dizendo o seguinte, olha, conservação, isso é o conteúdo mínimo desse laudo. Conservação, estabilidade e segurança. É isto.
A gente não está aqui para traçar, a prefeitura não entendeu que tivesse que traçar itens mínimos, conteúdo mínimo, não é esse o entendimento da prefeitura. Ela não entendeu que deveria tomar para ela esse trabalho. Isso eu não posso te explicar por quê, porque eu não trabalhei na elaboração da lei propriamente dita, que é onde isso já estava definido, né? Mas, assim, a única intenção possível que eu consigo conceber para isso é que isso é uma relação de particulares. E é lá que ela deve ser criada mesmo, e a gente vai ter que evoluir mesmo. Isso não é uma coisa simples, não. É uma coisa complicada. Eu nunca achei que isso fosse ser simples, né? E de diversos agentes diferentes, eu tenho ouvido reclamações dessa forma como está escrita a lei. Eu acho que a prefeitura deve investir muito na parte educacional, na parte de orientação, principalmente do síndico, que para mim é o mais desavisado, o mais desconhecido nessa história. Ele não sabe o que exigir, você sabe o que vistoriar, porque você se formou e estudou para isso, mas ele não sabe sequer o que ele vai cobrar de você. Ele não tem nem ideia disto. Então eu acho que a gente deveria investir sim, investir numa cartilha, numa orientação, o que quer que seja, para orientar principalmente essas pessoas que vão contratar o trabalho, para ele chegar para você e falar assim, bom, tudo bem, você vai fazer um laudo, mas o que você vai ver? Qual é o caminho que você vai ver, passar para dizer que esse meu prédio aqui está em adequada condição de conservação, de estabilidade e de segurança? Por mais que eu definisse itens, nada disso impede que o mau profissional passe por esse item e dê uma informação incorreta. Nada disso aí garantiria a qualidade daquela informação. Eu poderia me cercar aqui do que vocês imaginassem. Nada disso iria garantir a qualidade dos trabalhos executados. Não tem. Tentamos isso, sabe quando? Quando fizemos o site. Como é que eu sei que aquele cara que está mandando aquilo ali é o responsável pelo imóvel? Bom, então olha só, para a gente saber isso, a gente vai mandar um e-mail lá para Brasília para pegar o CNPJ, vamos mandar para não sei onde. Era tanta coisa que tinha que fazer e no final a gente não conseguia garantir. Aí desistimos. Fizemos o quê? Olha, você vai me mandar um e-mail, tá? Eu vou mandar para o profissional vai confirmar ou não o que você está me informando, vou mandar para o CREA para ele dizer se você é profissional ou não, e acabou aí. Às vezes a gente fica querendo se cercar de coisas que dariam para a gente uma ideia de segurança, mas na verdade o principal que está sendo tratado aqui é o ser humano, é a conduta dele diante disso. E da competência que ele tem para fazer aquilo.